Está começando mais um Taticamente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal. Hoje nós estamos no 12º episódio aqui pelo YouTube. Lembrando sempre, tá vendo pelo YouTube? Clique em curtir, dá um like no canal no episódio específico que tu está vendo hoje, nesse momento. Te inscreve no canal e, se possível, compartilhe para os amigos nas redes sociais. Lembrando sempre, Instagram e TikTok, @programa Taticamente, tudo junto, sem espaços. Curta a gente lá também e segue as redes sociais, é muito importante para nós. Ao final do programa, se possível, comente o episódio de hoje, é muito importante a sua opinião para interagir com o programa. Eu sou Marciano Lima e no episódio de hoje, Vicente Henrique e Rodrigo da Rosa. Vicente, 12º episódio, seja bem-vindo de novo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, vamos falar mais um pouco sobre futebol. Tem muito assunto para essa semana, né? Tem muito assunto. Muito assunto. Comigo também hoje um baita de um amigo, conhecido de anos aí, fazendo parte do programa de hoje, vai trazer muito conteúdo legal para nós. Rodrigão, seja bem-vindo. Obrigado, Marciano, obrigado a todos aí que acompanham o canal, né? Espero a gente poder contribuir e, assim como nos bastidores, fazer uma conversa tranquila e agradável a todos, né? Vai ser bom, vai ser bom. Você que está chegando agora, lembre-se sempre que os programas vão ao ar aos domingos às 22h. Então, durante a semana a gente se programa para fazer o melhor programa e entregar o melhor conteúdo para vocês. E, como de praxe, né, vamos começar falando do Tricolor Gaúcho, assim como é de sempre no início do programa. Essa semana nós tivemos mais uma eliminação do até então comandante do Tricolor, Renato Gaúcho. E mais uma vez o questionamento sobre a sua estadia na arena. O Renato, com dias contados? Cara, eu acho que não. Eu acho que ainda não está com os dias contados. Eu realmente não consigo entender. O Grêmio ele tem elenco, tem bons jogadores, bons nomes, mas o trabalho, por algum motivo, o trabalho não está fluindo, né? Você vê que veio do empate lá na Arena Corinthians, né? Que foi para o tipo de jogo, foi um bom resultado, né? Nesse segundo jogo, eu achei que o Grêmio não jogou tão bem, podia ter feito mais do que fez, e não deixar ir para os pênaltis. E as cobranças de pênalti, aquelas cobranças lamentáveis, né, que nós vimos, né? Então, assim, eu acho que eu não sei se não treinaram pênalti, né? Eu acho que é impossível não treinar pênalti, podendo uma decisão ir para pênalti, né? Mas a cobrança do Edenilson e a cobrança do... Qual foi o outro que perdeu ali, que jogou por cima? O Dodi. Doide foi... E o Cristaldo, o goleiro pegou. Foram... A do Cristaldo, a gente tem que dar o mérito do goleiro, né? O goleiro acertou o lado. Podia ter batido com mais força, né? Como fez o Reinaldo, né? Mas os dois pênaltis chutados por cima foram, assim, de uma... Só o Edenilson, né? Eu achei de uma displicência a forma como ele foi para a bola, não sei, mas eu acho que ainda não balançou, né? Mas ele tem que começar a abrir o olho, né? Bom, mas agora tá disputando só 2 campeonatos, né? Não tem mais 3, né? Então talvez agora melhore a vida dele. E agora, Rodrigão? Cara, assim, eu não gosto muito de falar de trabalho, né, de treinador, porque só quem tá lá dentro sabe. Mas talvez o Renato esteja um pouco fadigado. A gente vê e nota um pouco nas entrevistas dele, né? Quando o treinador ele já tá assim um pouco sem paciência, não só um repórter, mas para falar das situações que acontecem, né, no cotidiano, na rotina de time, né? Talvez ele esteja aí fadigado e tem muitas coisas, aliás, no futebol que a gente, na verdade, omite, né? Não que a gente mente, a gente omite para evitar certos desgastes naturais dessa convivência. Mas eu gosto muito do Renato, cara. Eu até acho que ele é se não o melhor, um dos melhores gestores de vestiário. O pessoal gosta muito de falar de trabalho, né? Que talvez ele não saiba tanto, que é o auxiliar e que isso, que aquilo. Mas pro cara estar nesse tempo todo que tá no futebol, com certeza ele sabe o que faz, visto que quando ele saiu, o Grêmio teve um declínio, né? Nessa anterior passagem, perdão, 2021? recente. Exato. Então, só eles mesmos lá dentro, a gente vai aqui, né, achar um monte de coisa normal, né? Mas quem tá lá dentro sabe, cara, onde aperta certinho, né? Essa questão do desgaste, né? Realmente tu vê que ele tá desgastado, né? Eu acho que, assim, a gente não sabe o que se passa nos bastidores, né? Só, como tu disse, quem tá lá dentro é que sabe, né? Mas às vezes aí a gente tem que ver também
será que é a distância da família, né? O cara cansa, né? Ele tá quantos anos ele tá no Grêmio, a família no Rio? Né? Ele esporadicamente conseguindo ir, dar uma corridinha lá, ver a família e tal. Acho que tudo isso aí acaba influenciando, né? E atrapalhando o trabalho. Mas com relação ao elenco, ele não pode reclamar, porque ele tem elenco. Ele tem bons nomes ali para usar. Agora, o trabalho. E a questão, eu sempre tive essa visão de que ele é um grande gestor de vestiário. Eu não vejo ele como um baita de um treinador. Claro que conhecimento ele tem, que ele é do meio, ele veio do meio, né? Sim. Mas ele é um cara que ele fala o idioma do atleta. Então ele consegue gerenciar bem. Mas eu acho que assim, tudo tem seu tempo, né? E eu acho que o tempo dele acabou no Henrique, Grêmio. tu tocou se tu me permite claro, adicionar, sim. não te interromper, perdão. Sim. Tu falasse que a distância da família e tal. Ele mora num party hotel, né, Sim, cara? não tem nem a casa própria, né? Então, assim, ó, eu fiquei 2 semanas morando num party hotel. Em São José, Santa Catarina, 2019. Cara, como é complicado isso. A gente acha, é tribom, mano. Cara, se tu receber alguém, tu tem que avisar, não pode não sei o que, não pode isso, não pode aquilo. Tu não tem uma convivência, tu chega pra um quarto, tu não tem uma sala, por mais que tu tenha regalia, entre aspas, um café da manhã, um banquete de hotel, mas não é tua casa. Não tem O Muricy privacidade, fez né? isso também, vocês lembram? O Muricy, quando tava no Inter aí, em 2003, 2005, da mesma situação. E o pessoal falava muito, mas ele quer estar na família. Quem não quer estar com a família? Pois é. Eu sou um cara que levanta a maior bandeira aí para atleta valorizar a família e estar com a família. Não estou dizendo que isso seja o maior aditivo, mas é importante, do Renato neste momento. Eu ainda sigo no meu achômetro e de outras coisas que a gente pensa, mas que não seria legal estar expondo, que o desgaste ainda é o fator maior, o desgaste dele já, ou o desagrado de certas coisas de quem está lá dentro e sabe que talvez não vá mudar. Tu diz nessa passagem ou... Marciano, essa passagem, mas a somatização das passagens, ele tem uma ideia do todo do clube muito maior do que quem recém chegou ali. O Renato, ele vem acompanhando o clube, não vamos falar nem da época que ele jogava, mas dessa segunda, da Arena pra cá, esquece o Renato do Olímpico. Tu acha que ele não sabe dos pormenores e das questões? Quando ele vinha dar entrevista dizendo, né, se não investir, não vai dar, eu não vou ficar. Porque ele sabe o teto do clube, ele sabe o que o presidente pode, o que não pode, o que ele vai receber. A torcida vai estar cobrando ele de coisas que daqui a pouco ele não vai estar podendo se defender. Ele tem que omitir e tentar passar, né? O que... Isso futebol é assim, a gente sabe, infelizmente. E nesse trabalho, o comparativo, às vezes ele é injusto, mas por muitas vezes é necessário, né? Sim. Foram 4 passagens, e tu acha que se fosse alinhar no grid, da primeira à quarta, teve a que foi melhor e a que foi pior? Ou tu acha que ele manteve uma constância nas 4? Cara, o gremista em si, eu não sou gremista, não sou colorado, tá? Eu trabalho com isso, mas assim, ó, o gremista em si, ele vai elencar sempre, né? Qual a passagem melhor, mas eu acho que ele conseguiu boas médias, eu gosto de regularidade, né? É a profissão que nos exige isso, né? Tu ser regular, né? Ele mantém uma regularidade, se tu for ver bem, às vezes com times não tão competitivos, como já teve em outras passagens, né? O exemplo, ano passado tinha mais o Soares, vamos dizer quem, assim, que pudesse fazer. Como esse ano tem o Soteldo, o Vila Sante, o isso, o aquilo. A gente vai falar mais nomes, né? Sim. Só que talvez ano passado deu mais certo que esse ano. Eu acho que o nome muito acima. É que talvez o Soares ele é muito acima da média. Talvez não teria como. Mas o Diego Costa chegou, agora o cara tá voltando de lesão. A gente vai falar que o cara tá numa má fase. Quer dizer que prestava, não tô falando que não nada a ver com o que tu tá. Sim, mas sim. assim, ó, até ontem ele prestava. Entendi. Aí até hoje já não presta. lesão... Exatamente, cara. É um corpo humano, é uma resposta. A gente às vezes quer ser muito exato, né? Mas a gente não tá lidando com exatas. O Diego Costa, até, ano passado era o Soares. Não tem como dizer que o Soares carregou aquele time nas costas, ajudou muito o Renato naquilo ali. Eu sempre digo aqui, já disse no programa, em outros programas, e o Grêmio não foi campeão brasileiro ano passado por fatores extra-campo, né? Aquele pênalti, aqueles 3 pontos contra o Corinthians, que foi o que faltou para ele ficar um ponto na frente do Palmeiras. Sim. Né? Mas, voltando de segunda divisão. Voltando de segunda divisão. Então, tem que falar isso, porque é dificílimo. É muito difícil. Então, assim, mas eu acho que claro, como é que nem tu disse, né? O gremista tem a ala gremista que é Renato
E mais qualquer um, mas o Renato tem que estar. Mas eu acho isso, o Renato ele fez bons trabalhos com pouco material, Sim. mas esse ano ele tem material melhor, em maior número do que tinha ano passado, e ele não está conseguindo fazer algo que entregar o que deveria entregar. Eu acredito Aí é que que nas tá- 4 passagens é melhor. Aí Essa- é esse Não, que não, é ó, o passado. elenco. o elenco. Das o 4 elenco. passagens, eu acho que esse é o melhor Sim, elenco que ele sim, tem em sim. mãos. Esse é o Provavelmente sim. Esse é o ponto que eu me apego, né? Porra, mas, cara, se tu ano passado, voltando de segunda divisão, com um elenco limitado, que era um elenco limitado, tu conseguiu tirar. Lembra do primeiro semestre do primeiro turno do Brasileiro, que o Grêmio era candidatíssimo a cair, Sim, ano passado. sim. E ele saiu de candidatíssimo a cair a candidato ao título. Mas esse ano ele tem um material melhor e não consegue entregar. Voltando ao Diego Costa. Diego Costa é um cara que ele já não é mais novo, né? Não. Tá voltando de lesão. Ele vai ter que se readaptar para pegar ritmo de jogo. Então, por exemplo, eu acho que ter colocado ele no jogo da quarta foi um erro. Eu acho que foi um erro. Acho que o Renato não deveria ter. Talvez botasse no segundo tempo, lá, faltando, para tentar alguma coisa, porque ele tem presença de área, ele tem. Mas não escalar um cara que tá voltando de lesão, que o cara que não fez nenhum jogo para pegar ritmo, né? Já numa decisão de vaga como aquela ali. E tinha reserva que tava jogando o Arezo. Parezo, Centroavante. jogando bem, né? Então, assim, eu acho que aí nesses pontos, assim, que eu considero que ele erra muito. E ele erra muito na teimosia, né? Que eu considero o Renato um cara muito teimoso. Então, é isso que eu penso e é isso que vai ser. É o fulano que eu vou botar para jogar, mesmo que ele não esteja rendendo nada, que foi a briga eterna até o JP Galvão ir embora, né? E aí a gente sempre debate sobre isso, né? A culpa era do JP Galvão ou era dele não estar jogando a posição dele, que ele não rendia? A torcida pegava no pé dele, mas poucos avaliavam que ele estava fora da posição dele. Alguns programas nós debatemos isso, Rodrigão, sobre que tu tem um elenco X e tu bota fora, muito fora. Muito fora. Uma coisa é você pegar um cara como o Zé Roberto, que passou pelo Grêmio, e falar, cara, tu vai jogar de meia, porque tu já não tem mais idade para ficar correndo de lateral. Pega o Marcelo do Fluminense, cara, vou te jogar. E o cara tem categoria, tem condições de fazer, né? Agora tu pega o JP Galvão, que pra mim ele não é um craque, ele é um bom jogador, mas ele é limitado. Aí tu tira ele da posição dele e bota noutra, que, cara, é complicado. E aí tu queima o nome do jogador. Ele ficou queimado. Nunca mais esse cara vai botar a camisa do Grêmio. Porque a torcida, se falar que ele vai voltar, a torcida do Grêmio vai incendiar a arena. E que na carreira foi bem até vir pro Grêmio. Ele nunca foi craque, mas na nível de Itália, onde ele jogou, 8 anos seguidos, fez anos muito bons. Lances mostravam ele por mais de uma vez, em mais de uma temporada, foi um dos destaques do Cagliari, o time onde ele jogou por último. No próprio Fenerbahçe, antes de vir pro Grêmio agora, ele até acho que chegou a fazer companhia pro Valência em algum momento da temporada passada. Foi bem. E nós discutimos isso aqui no programa sobre o quanto tu atrapalha. E o Henriquezinho citou muito bem. Uma coisa é tu botar um 5 de 8 ou um lateral esquerdo improvisado na ponta esquerda. Outra coisa é tu botar um meia de ponta direita, como ele fez com o Cristal do ano passado. Que mais de meio campeonato brasileiro o Cristal jogou como ponta direita, um cara centralizado. E ele tá fazendo com o Soteldo desse ano, botando o Soteldo na ponta esquerda, sendo que o Soteldo da carreira inteira joga pelo meio, atacando pelo meio. Não por coincidência os gols e jogadas do Cristaldo, ele pega na esquerda e instintivamente ele vem pro meio para fazer. Ele não consegue evoluir pra ponta, ele evolui pro meio, onde talvez ele se sinta mais em casa. E essa foi a nossa discussão durante muito tempo. É óbvio que, igual tu falou assim, e principalmente tu, que talvez seja um cara que fica mais difícil jogar um trabalho de colega, querendo ou não, é do teu meio, então pra ti talvez que tá dentro seja mais difícil jogar, diferente de nós que estamos fora. Sim. E talvez temos uma visão menos completa do que tu tem, né? Então a gente avalia o que tem em mãos, a gente não tem o bastidor. Sim. A gente tem o resultado. Sim. A gente avalia aqui o dado. Então se ele jogou 10 partidas e perdeu 8 pra nós, foi mal. Por mais que tu me diga, mas Márcia, que nessas 8 aconteceu isso, teve a mãe que passou mal, teve o atacante que não quis jogar e pediu pra ver. Tudo bem, essa parte interna fica para quem está dentro. Pra quem tá dentro. Mas a parte externa, que é a que a gente pode avaliar, a gente vai avaliar. Assim, Marciano, na verdade, eu acompanhei
eu consegui acompanhar pouco esse jogo do Grêmio. Eu vi mais no final, vi os pênaltis, realmente, o que o Henrique comentou. Hoje em dia, o futebol, ele mudou bastante, né, cara? Pra te ter uma ideia, o atleta, antigamente, a gente estigmatizava ele, né, numa função e era isso, né? O cara vai fazer isso, o ponteiro garrincha, vai pra lá e não sai. Não. Hoje a gente já trabalha com rodízio de variabilidade de função ou quebra de sistema. O Marciano faz o falso 9, o Rodrigo tá aberto de fora pra dentro, alguém vai lá e preenche a dele, faz a minha que eu faço a tua, vou falar numa língua mais chula, vamos dizer assim, né? Mas uma coisa é tu fazer isso, né, durante o jogo, e outra coisa é tu iniciar com isso e permanecendo nisso, né? Então é por isso que eu tô dizendo, realmente, essa mudança, vocês acompanhando, estão vendo. Agora, por que ela tá acontecendo? Aí que eu não me julgo a julgá-lo, entendeu? Mas realmente eu vejo, eu não vou mentir que eu vejo esse tipo de situação. Mas talvez, vamos lá, sei lá, o Henrique é o 5. Tá. Mas eu acho que o Henrique, ele pisa bem pra caramba na área, porque é um cara atlético que vai chegar e aí deu certo. E talvez eu fico aquilo, mas o Henrique não tá tão livre ou se sentindo bem pra fazer aquilo. Mas eu acredito que vai ter essa conversa, que exista essa conversa, mas o porquê da permanência, aí que é a questão dele. E aí entra a questão assim, né, cara, de que eu sempre digo, né, a inteligência do jogador, né, que não basta tu chegar pro jogador e falar, ó, tu vai ser o falso 9. Ele tem que saber o que ele faz como falso 9, né? E dentro dessa questão de mudar o jogador de posição, vai muito, às vezes, muito pro o Júnior, o capacete, né? O Júnior era lateral esquerdo. Baita do lateral esquerdo, né? Aí daqui a pouco, porra, ele... virou maestro. Porque virou maestro mesmo, porque as pernas não acompanhavam mais o cérebro. Então, pô, peraí, eu vou me colocar numa posição de onde eu consiga jogar bem, e virou maestro, né? Inegável, né? Ninguém pode... As Copas do Mundo que o Júnior jogou com ponta esquerda. Ele nunca jogou uma Copa do Mundo como meia. Né? E se consagrou mais ainda como meia. Então, assim, vai da inteligência do jogador. Né? Eu falo assim, hoje, inclusive, tem Vasco e Fluminense, eu quero assistir esse jogo, né? Porque o Vasco tá com os moleques novos, muito rápidos, né? E no jogo Botafogo e Fluminense, no primeiro turno, o Marcelo jogando de lateral esquerdo, ele tomou um sufoco. Porque, sabe, ele não tem mais perna para isso, né? Claro, era Diniz, né? Não sei se agora o Mano vai ter uma outra visão e corrigir. Não, vem cá, cara, vou te botar aqui de meio, tu vai ficar de armador. Tu é capacitado, tu é capaz, porque ele, como lateral esquerdo, ele arma, né? Claro. Imagina aquele bicho de... Ele quebra sistema, exatamente, vai pra dentro, alguém vai... Pra ele construir numa zona que não estão acostumados então, a ver. Então tu pega e joga ele, não, tu vai ser agora meu meio armador. Pronto, resolve o problema dele e resolve o problema do time. Que ele é um baita do... Mas aí tem que ter o pensamento, a visão do treinador e a inteligência do jogador para se adaptar, né? Nem sempre é possível, né? Eu tava vendo antes de vir pra cá, eu não me lembro agora qual dos podcasts aí, o Barroca dando uma entrevista. E ele falando que a pior função do futebol hoje é lateral. Tu quer ver um exemplo? Sim. Vamos lá, Marcelo, citou Marcelo, né? Aí no primeiro tempo ele tá marcando Bruno Henrique. Olha a idade que esse cara tem, né? Segundo tempo tira Bruno Henrique e bota Cebolinha. E aí, vai correr como, cara? Tirar gás tu quer me ajudar ou me atrapalhar? Amigo Ritter. Não, mas agora sim, é uma baita reflexão. A gente vai cobrar desses caras sempre uma alta performance, ok. Às vezes o clube não tem ali para suprir um lateral à altura. Tu vai ter que improvisar. É um problema. O problema do Brasil hoje, o futebol brasileiro, não tem laterais. Não, e montar elenco que tu tire e ele supra essa necessidade. Vou tirar o Marcelo aqui, vou botar o fulano. Mas vamos pegar esse caso, exemplo, é um regional ali, né? Fla-Flu. E aí tu tá com o Marcelo, que já tem essa idade, que tu comentaste agora recentemente do maestro, que virou maestro jogando meio, imagina. E fez uma carreira toda de seleção de lateral. Olha só. Tá? E aí, tu tá marcando no primeiro tempo o Bruno Henrique, lá pelos 15, 20, tira e bota o Cebolinha. Corre como? Não tem marca perna, não marca. Se tu não fizer a estrutura pensando no suporte desse cara, tu tá fadado ao fracasso. Aí o Mano... E se tu tem um setor, se tu tem um setor que não é tão rápido para compor, que é o caso Fluminense, que é um setor que tem idade avançada, mas de bons jogadores,
sucumbe. Sucumbe, É o que vem é. acontecendo. Então, na verdade, às vezes a gente é meio raso pra falar, É. não a gente, eu Não, digo, é, as pessoas geral, num geral, todo, é. tá? Só que aí tu vai ver o X da questão, tem toda essa conjuntura. Porque aí o mano olha pro banco, pô, quem eu tenho pra botar ali no lugar do Marcelo? Que vai dar conta. Aí, Com certeza tem alguém, mas será que vai ser vai assim? dar conta. Aí olha pô, quem é que Olha tá o míssil jogando. que tá entrando, Quem é tá que- entrando outro míssil agora. Quem é e que aí, tá vamos- jogando de ponta pra voltar pra ajudar o Marcelo? Quem joga ali de... E outra coisa né? cultural, o jogador brasileiro hoje quer marcar atrás da linha da bola. Cara, tô falando da categoria de base, né? Às vezes, com a própria rapaziada que a gente trabalha lá, a dificuldade de tu mostrar pra eles que tá sendo feito assim, e se não tiver, tu vai tomar superioridade numérica, vão dobrar, Uhum. não vai ter gente pra correr, os caras vão, naquele setor, vão criar vantagem, provavelmente vai ser um gol. São micro questões que fazem os grandes fragmentos, né, do jogo. O Renato, nós falávamos há alguns programas sobre isso, de qualidade e tal. E infelizmente, é óbvio que o gremista não gosta ou não aceita ver dessa forma, né? Mas se formos avaliar friamente, e agora eu vou fazer o advogado do diabo, né? Vou ser o lado ruim da história, né? Sim. E o gremista que me perdoe, mas aqui a gente sempre debate, como o Henrique, que é um dos que mais vem aqui, sabe, debate em cima de número e fato, Claro, né? claro, Parte claro, interna, claro. a gente não sabe. Claro. Mas se nós pegarmos o Renato na sua profissão, ele infelizmente, ou por uma desgraça, né? Ele é muito incompetente na sua função. E por que eu tô te dizendo isso, Rodrigo? Se tu, tu sabe bem do que eu tô falando, porque tu decidiu fazer isso durante a tua vida agora, né? Se tu decide trabalhar numa função específica. E no caso do futebol, a gente sabe que o que te faz ter qualidade é o título. Né? Infelizmente, o que aprova a tua qualidade é tu ganhar títulos. Isso. E por que eu te digo que a história do Renato mostra que ele é incompetente nessa função? Quando tu me disse que ele é muito bom gestor, quando o gremista disse que ele é muito bom gestor, isso ninguém discorda. Isso é uma unanimidade. Porém, ser bom gestor acaba quando tu precisa saber de estratégia, quando tu precisa ganhar do teu adversário se ele tem estratégia. E acaba quando tu é amigo do jogador, ele vai jogar por ti, mas até o momento que tu precisa mostrar inteligência tática para ele. Infelizmente, a parte técnica, estratégica, tática e cognitiva, infelizmente, ele é muito ruim perto do próprio Renato. Se pegarmos os 24 anos de carreira, ele tem 3 títulos de expressão. 1 com o Fluminense e 2 com o Grêmio. Que o Grêmio, aqueles 2 títulos, Copa do Brasil e Libertadores, foi deixado pelo antecessor Roger Machado, um time pronto. Sim. Se tirarmos esses 2 títulos, foi 1 título de expressão em 24 anos. Se pegarmos o Renato e pormos numa lista de técnicos e pontuarmos cada título de menor expressão a maior expressão com um valor X, a escolha é de quem vai fazer essa lista. Sim. O Renato hoje na história, eu nem vou acrescentar técnicos de fora, como o Abel, como o Jorge Jesus, como outros que foram multicampeões aqui no Brasil. Sim. O Renato... Com bem menos tempo. Com bem menos tempo. Apenas em técnicos nacionais ele não fica entre os 15 primeiros. Ninguém discorda que ele é um bom gestor. Sim. Mas eu não ganha concordo. título. Mas posso falar uma coisa aí? Claro. Marcelo? Assim, ó, o futebol, se tu pega a carreira de qualquer um, Sim. tu mais perde que tu ganha. Sim. É só. Vou fazer vamos ser exato agora aqui pra Sim, vocês sim. entenderem, tá? Vamos lá, vamos fazer um exercício mental aqui, todo mundo. O Campeonato Brasileiro começa 20 equipes. Tá. Perfeito? Na primeira rodada, ninguém jogou ainda. Quanto por cento de chance tem de ganhar? Tem gente, é 50, né? O fulano tem. Não é 50. É 5. Se tu pegar 20, 100 dividido por 20, tu tem 5% de chance de campeão. Perfeito. Tá entendendo? Então, nesses teus 5% de chance de campeão, tem outros 95 que não vão ser. Que é o somatório dos outros todos. E esse número vale pro maior time da liga e pro menor. É 5. todos começam com O que eu cinco. tô querendo te dizer é o seguinte: saiu do 0, tá? Mas tu é cotado. Cota é uma coisa, percentagem é outra coisa. É a mesma coisa que média e mediana, né? É Tá. uma coisa, tá. Então vamos lá. Eu tenho 5% de chance de ser campeão. Cara, pega Todos o D'Alessandro. largam com 5%. São 20. Justo. 100%. Matemática. É a matemática exata. Então, assim, 95% não vai ser.
Gente, a gente tá falando assim, ó, desculpa, tu tá sendo advogado e eu tô sendo O Promotor. não, é o promotor. Promotor. Ó, o promotor ainda, É, né? Mas é um exercício legal da gente fazer, com respeito. Marciano, a gente Claro. sempre discutiu ideias, né? Muito. Eu não tô discutindo com o Marciano, não tô discutindo com o Muito. Henrique, nem com o camarada na mesa, com ninguém. A gente tá falando o seguinte, ó, aí tu vai pegar de todos esses caras aí. Às vezes, mas o Abel, beleza. Mas pega o Abel lá de Portugal, que não ganhava nada e veio ganhar no Brasil. Tá. Aí tu vai dizer assim, cara, então o treinador brasileiro tá ultrapassado. Não tô dizendo isso também. Aí tem controverso. A questão é, a fonte que esse cara bebe, tá? É a periodização tática. Ela foi difundida há tempão pelo Vitor Frade há mais de 30 anos. E piriri, piriri, piriri. Ok. Tá. No Brasil tá se bebendo há 15. E olhe lá. Antigamente, eu falo isso aí, aonde eu vou, onde eu passo, eu vou conversar com todo mundo. Inclusive agora, a gente fez uma conferência assim, ó. Os treinadores, o que faziam? Coletivo, lembra? No meio da semana. Segunda-feira, aquele treininho de técnica para dar um migué, né? Na terça-feira, o físico para explodir o cara, não era assim? Coletivo aqui, depois o rachão. Hoje os caras viram, não, só um pouquinho o futebol tem conceitos, né? Vamos trabalhar pós de bola, reduzido. Que o pessoal do Napoli já fazia quando o Maradona jogava. Reduzido. Década de 90. O pessoal já ficava, uau, o que Década é de isso? 80, Né? 90. E, tal. E os portugueses, cara, eles têm nada mais, nada menos que a maior fonte de faculdade de futebol formadora, que é a Universidade do Porto. Vitor Frade simplesmente é PhD nisso. Olha os alunos dele, né? Zé Guilherme, Mourinho e outros tantos aí. Então, assim, ó, o que falta daqui a pouco pro brasileiro em si é cultural. Uma cultura formadora, não só de treinadores, mas quem tem o poder da caneta também tem que se qualificar. Isso. Porque quem é que contrata o Renato, ele não pensa assim, ó, eu tenho esse jogador, eu preciso de um treinador que pense dessa forma, jogue frentista, ou jogue retendo a bola, ou jogue esticando a bola. Tá entendendo? Então, a cultura de futebol do Brasil tá defasada. Pirâmide, cima para baixo. Lá em cima os caras não estão vendo isso. Os treinadores estão sendo muito exigidos e estão correndo atrás nas condições que tem, que não são as melhores. Entendeu? O jogador por si só tá pegando esse fragmento também com uma safra não tão boa como já existiu, mas de bons valores. Eu não tô aqui, né, falando mal de jogador, porque eu trabalho com muito guri bom, cara. E aí tu vai dizer, mas não vamos. Não. Eles estão hoje no Hamburgo, daqui a pouco eles vão ter em outros lugares. Se Deus quiser. Grêmio, sabe, Deus eu- quiser. Mas assim, ó, e mais do que isso, mudar a cultura local nossa de esporte. O brasileiro quer medalha. Tá todo mundo assistindo televisão agora. Mas nenhuma empresa quer patrocinar. Não, Nenhuma exatamente. empresa Uhum. quer investir. É. Ah, tu é dono agora da maior agro, não sei o que lá. Por que tu não pega um pouquinho do teu investimento e doa para essas questões que ninguém quer forrar os bolsos, no bom sentido, falando assim. E a gente só quer saber de medalha e campeão. Mas vamos lembrar, Se não tiver são investimento- 5% de chance. Tu- Tu imagina uma seletiva de Olimpíadas que são sei lá quantos para Quantos? chegar nos três. Tu sabe que tu falou uma coisa muito, Planejamento. tu né? falou uma Ninguém coisa- ganha medalha no primeiro dia. Sim. É o decorrer. tu falou uma do- coisa muito importante, né? Quem tá em cima, o cara tem que saber o que ele quer pro clube. Exato, Né? Não basta você chegar e chama lá o Mourinho, entrega o Atlético Goianiense para ele e fala, eu quero que tu saia da zona de rebaixamento e ganhe o campeonato esse ano. Ele não vai conseguir. É uma forma de pensamento, por exemplo, vamos falar de, já que nós estamos nesse tema, uma mentalidade que chegou ao Brasil, eu espero que continue. O John Textor, do Botafogo, quando ele escolhe o treinador, ele já estabelece para o treinador que tipo de jogo que ele quer. Filosofia de A trabalho. filosofia de trabalho. DNA do clube. É o que ele DNA. quer. Barcelona faz isso, Real mas Madrid faz isso. aí a gente vê, no Brasil não existe, em outros lugares, esse tipo de pensamento. Nós comentamos de uma Aí tu das... é louco, tu tem problema na cabeça. que Tá não sei o quê. inventando, nós comentamos em um dos programas que, por exemplo, o Rogério Ceni, ele ao invés de tirar férias, ele foi para Europa. É verdade, Foi comentamos. para Europa aprender, estudar, acrescentar algo mais no currículo dele. Tudo bem, nem todo treinador brasileiro vai ter condições de passar uma temporada na Europa e lá. Mas ele foi, ninguém mandou ele foi lá agora realmente no Brasil. E aí entra nessa questão aí desse pensamento, por que a seleção brasileira hoje em dia ela vai tão mal? Perderam respeito pela seleção brasileira.
Eu acho que entra muito isso aí. O próprio presidente da CBF ele tinha que chegar e falar assim, ó, o treinador da vez, não vou citar nome, treinador da vez, ó, eu vou te contratar porque eu quero uma seleção que jogue assim, assim, assim. Exatamente. Eu quero que você convoque jogadores, não vou te dar nomes, você vai me dar, e que jogue assim, assim, assim. Mas isso não existe, essa mentalidade não existe. Henrique, tu citasse, só para compartilhar isso que tu tá falando, tu citasse agora do Júnior Capacete. É. O sonho do Júnior era estar no lugar do cara que ele via treinar. O sonho daqueles meninos que tava o Marcelinho Carioca, que lembra que eles eram juniores, esses caras aí, né? Era jogar com esses caras, jogar com o Júnior. Lembra disso aí? Eles falam, o Paulo Nunes, o Marcelinho, Djalminha. Como é que tá a base nossa hoje, cara? Eu sei que depois vai entrar, mas assim, ó. Hoje o menino da base, ele dá um pontapé, o meio pontapé, ele já acha que tá acima do bem e do mal. Já quer ir pro Barcelona, pro E Real. o que acontece, cara? Não tá tendo mais essa, vamos dizer assim, ó, Integração. essa fusão que existia de tu saber de cor e salteado do teu Botafogo de 90, 95. Hoje o menino ele tem a camiseta do clube de fora, esquece do clube daqui. Por quê? Porque perdeu referência. E aí a seleção E a nossa... referência é de fora hoje. Sim, mas a nossa seleção ela cresce sem referência. Sim. E outra coisa, cara, tu quer melhor ferramenta que o esporte para transformar a vida do ser humano. Ih, olha. Mas eu não tô vendo trabalho assim embaixo. Base já diz, ela é sólida. O nosso roupeiro vai ficar feliz eu falando isso. Porque ele falou isso aí no vestiário, o tio Carlos, um abraço para ele. Cara, a base ela tem que ser sólida. Senão, e é daí, senão desaba. E é daí que nós vamos ver faz sentido. né, o futuro do nosso futebol. E, Não, e o futuro, se continuar assim, é negro, é ruim. E a palavra quando a já gente define tudo, a base. Quando a gente chegar nessa eu tenho um comentário para fazer sobre essa questão de base. Interessante sobre isso. Mas eu só complementei. Não. Não fugir do que Sim. Eu concordo plenamente contigo. Tá complicado. Vamos e a gente chegar... vê o feminino chegando. Vamos chegar nisso aí também. É complicado, né? Vamos falar isso aí também. Vamos, por falar em clubes gerais aí do mundo e nacional e regional, vamos pular um pouquinho, Rodrigão. Falar um pouquinho agora do Colorado. Essa semana o Valência, né, o atacante Ener Valência, assim como o Bustos, solicitou a saída do clube do Internacional. Está insatisfeito, principalmente depois que houveram as vaias nos últimos jogos aí. E ele não está contente com o seu próprio desempenho e com isso pediu a saída do Internacional. Ele é mais um, Rodrigão, da lista recente de jogadores que pediram para sair. Quem que tá certo? Quem pede para sair ou quem não tá jogando bem? Olha, cara, depende, meu. É mais um tema interno, que não deixa de ser polêmico, né? Eu acho que o Valência, na verdade, ele já começou a ficar mexido, vamos falar assim, desde aquele gol que ele perdeu com o Fluminense. Né? Ano passado. Aí, assim, vamos dizer, de ídolo, de resolução para uma equipe, que era só ele ano passado, vamos dizer, e esse ano ele tem ali junto com ele o atacante, o colombiano, o Borré, né? E ele já não é, talvez, o protagonista da história. O Wesley fazendo bons jogos. Tudo isso aí mexe, né? Agora, o que está acontecendo internamente para isso e para essas questões, né? Todo mundo fala que ele é um grande craque, o Valência, né? Eu não estou aqui para contestar isso, mas eu vejo muita gente internamente no mercado nosso tão capaz quanto ele de resolver, né, problemas de gols, que no caso ele foi contratado para isso, certo? Mas talvez a cultura de futebol que ele está acostumado, tanto equatoriana, que não é tão cobrada como a nossa, e os jogadores aqui são muito expostos, né? Porque o pessoal esquece de contextualizar essa conjuntura tática e sempre sobra para alguém. Tanto é que os caras, quando vêm para cá, o Soares mesmo falou isso aí agora esses dias, né? O jogador, ele fica muito desprovido, ele fica muito despido, é muito em cima dele, desprotegido, né? Então, provavelmente está acontecendo isso com esse cara, porque ele estava bem acionado, mesmo errando aqueles 2 gols, ele não jogou mal, ele é um cara que tenta, ele vai para cima, ele tem esse ímpeto, né? Ele tem essa volúpia de jogo, mas daqui a pouquinho o esquema sucumbiu, o treinador foi embora. E outra coisa que a gente acaba esquecendo, como é que tá a sequência do Inter nesses anos? Cara, nós podemos já comparar o Inter desse ano agora com essa sequência, aquele Inter da década de 90.
que nada tava dando certo, Uhum. que não ganhava Grenal. Tá, agora até começou ganhando, Grenal, mas não ganhava Grenal. O último gol tinha sido do Gonçalves, os caras ligaram pro gol, cara, faz tantos anos que o Inter não ganha no Grêmio, tá mentindo? Começou em 2003 com o Muricy, mudando tudo aquilo lá. Cara, é muito mix pra uma coisa só e um turbilhão de sentimentos que existe ali dentro pra uma equipe que não tá dando resposta. O pessoal sente, mesmo que cascudo, vamos dizer assim, né? É cascudo, mas é um ser humano, né? É um ser humano. lógico. Eu penso o seguinte, cara, o Valência realmente, a opinião minha, Sim. o Valência, ele não entregou o que se esperava dele em momento algum. Isso aí, pra mim, é fato. Ele é um grande jogador, tu vê, quem viu a Copa América, viu que ele jogou bem pela seleção, jogou até bem pela seleção. Mas a própria Copa do Mundo também. A Copa do Mundo, né? Mas o histórico dele no Inter, ele, desde que ele chegou, quanto tempo ele levou para conseguir fazer um gol? Ah, mas é adaptação. Tá, tudo bem, adaptação, mas... E aí, essa questão, e aí, aqueles 2 gols que ele perdeu ano passado, que podia ter botado o Inter na final da Libertadores, e jogos ruins que ele foi fazendo, agora o último evento com ele lá, que foi aquele jogo contra a Juventude, que o torcedor entrou para agredi-lo e tal, tudo isso aí vai somando. E aí a gente parte do seguinte, o cara mora em Porto Alegre, o cara não mora no Rio de Janeiro, que é uma cidade enorme. Não que Porto Alegre seja pequeno, mas é muito mais fácil você encontrar com um jogador fora do campo e do estádio em Porto Alegre do que no Rio. E aí, a partir do momento que um torcedor tentou agredi-lo lá em Caxias, por que um outro louco aqui em Porto Alegre não encontra ele no shopping com a família? No mercado. Né? Então, assim, isso vai estimulando, vai empurrando o cara para baixo. Pô, não tô conseguindo render, estão pegando no meu pé. Aí ele erra um lance, aí já vem a vaia. E aquilo que eu falei no programa passado, né? Eu sou radicalmente contra a vaia no jogo. Eu não vaio nem depois que termina o jogo. Se meu time perder, eu vou sair furioso, vou sair com muita raiva, mas eu não vaio enquanto tá jogando e não vai depois do jogo. Por quê, Henrique? Porque o cara, eu não sei o que tá se passando. Por que aquele jogador jogou mal naquele dia? Não, eu te pergunto por quê. Eu acho legal a filosofia. Porque a torcida do Corinthians tem uma coisa assim também, né? Vamos no final cobrar, agora vamos apoiar, cada um pensa no Porque você não sabe. Mas também vai na casa do cara. Vai ser no final, mas eu fui na você não sabe o que está se passando na cabeça do cara. Por que o cara não jogou bem hoje? Por exemplo, Valência pediu para sair. Virou meio que moda esse jogador pedir para sair. Né? Assim, só um dado, Rodrigão. E estamos falando dessa informação somada à do Bustos e do que foi para agora pro Chile, o Arangues. Isso em 15 dias, Rodrigo. Sim, talvez alguma coisa. Em 15 dias. Um clima interno insustentável. Talvez alguma coisa. Isso já fica notório, mas o que tá, né? Talvez alguma coisa intra-vestiário esteja acontecendo que nós não vamos saber nunca. Mas, por exemplo, teve 3 do Inter pedindo para sair, teve o JP Galvão pedindo para sair, teve 2 jogadores do Corinthians pedindo para sair. O Henrique matou a charada, cara. Nesse sentido, sim. Né? E mais, agora, essa semana, para surpresa de todo mundo, o Damian Soares, lateral direito do Botafogo, que estava fazendo um super campeonato, pediu para não ir jogar em Salvador e pediu para sair. Ninguém entendeu até agora o que aconteceu, que está insatisfeito e tal. Então, assim, mas eu vejo da seguinte forma, cara. O que está acontecendo? É o jogador que está com problema, que está atrapalhando o desempenho. Aí você vai... você pega no pé daquele jogador, você está piorando mais ainda a situação dele, você está destruindo mais ainda a autoestima dele. Por isso que eu não vai. Eu sempre me recordo e falo daquele menino do Grêmio da Libertadores lá, que fez o pênalti, né? O Bressan. Pô, eu nunca achei o Bressan um jogador ruim. Sim. O menino ficou marcado. Mas execrado, né? Ficou o Dunga na Copa de 90. E por aí vai. Aí o Dunga deu a volta, porque em 94 ele foi lá e levantou a taça. Exatamente. Mas quantos outros não conseguiram fazer isso? Né? Então, é por isso que eu sou contra. E eu acho que tem que entender, cara, não tá afim, não quer ir embora. Parece que ele tem proposta do River, alguma coisa assim, né? Cara, libera o cara, deixa o cara ir ser feliz. Tem elenco, tem gente para substituir. Tu falou uma coisa que me veio agora à memória na década de 90, final de 90, nesse 2000, né? O Inter tá naquela fase, e Grêmio ganhava, e vinha argentino, Max Loves e gol, e vinha não sei o que, e gol. O Christian ia pra lá e gol. Lembra? Tava terrível. E aí o Clayton, né, cara?
ganharam lá Cara, agora eu vou poder ir no shopping tranquilo. Tu imagina, cara. Mas Eu tô rindo, porque mas... ele foi tão sem intenção e acabou se tornando engraçado. Saiu no Globo Mas Esporte. é uma realidade. Mas é uma É realidade que tu é falaste realidade, agora que aqui é muito mais fácil e realmente porque Porto Alegre é uma grande província. Rio Grande do Sul é uma grande província. Pô, Tu pega os estados e tu é de lá, tu sabe o que eu tô falando. Lá acabou outro dia, acho que os caras já tem mais coisa pra fazer, estão pensando em outra coisa. Eu garanto pra você, se você sair daqui agora do programa e for lá no Iguatemi, há uma grande possibilidade de você encontrar alguns dos jogadores que não esteja relacionado para Grêmio ou Inter jogar no final de semana passeando por lá com a família. Com certeza. Ali no nosso bairro, ali no Cristal ali. Pô, cansei de cruzar com o jogador de futebol ali. No Barra. Né, no Barra. Porra, cansei de cruzar. D'Alessandro, vi D'Alessandro, vi um monte de cara passando ali. Quer dizer, aí um louco desse, igual aquele imbecil lá de Caxias, ou aquele que invadiu no jogo contra o Caxias, vai lá e agride o cara. A gente ri, que eu me lembro dele falando isso, o cara acaba... Eu lembro também. Mas ao mesmo tempo é tão triste. É triste, é trágico. E outra coisa, aí a gente falou aqui em 15 dias no Inter, mas tu lembrou bem do Grêmio. Tu lembrou bem agora do Botafogo. E o Cássio, que não queria mais saber do Cássio, do Corinthians, então. Que ele linchar. Cara, assim, ó, uma coisa assim, ó, né? A gente trabalha com futebol, ok. Mas eu jamais iria lá no teu emprego, ou aqui mesmo, se aqui fosse, né, uma rádio, vir aqui apontar dentro da cara, porque tu transmitiu errado, tu narrou o nome do cara errado, ou no hospital dizendo pro médico, ó, tu tem que cortar assim, não cortar assado. Cara, as pessoas... o futebol ele está sendo utilizado para despejo, ele está sendo descarga de raiva, de ódio, de tudo, da sociedade doente. Exatamente. E aí já é cultural e já é um papo muito mais intrínseco, né? Aqui o que acontece? O futebol é ingrato, né? O que o Cássio fez pelo Corinthians? Cara, e o que ele recebeu em troca quando ele quis sair? Lixação. O cara ameaçar o cara feliz agora lá fazendo numa cidade boa, que é Belo Horizonte, mais tranquila de certa forma do que São Paulo, tá lá vivendo a vida dele. Quer dizer, tudo que o cara fez no passado não valeu nada. Porque pediu pra sair. O brasileiro tem memória curta. É um problema. Sabe que E não valoriza os ídolos, né? Não valoriza. O pessoal fala que é só aqui. O ídolo lá, é todo o nosso território. O ídolo brasileiro é ídolo de momento. Ó, passou aquilo ali, 10 minutos depois já esqueceram, já virou bandido. Essa é a realidade. Mas é o retrato que tu falou doentio. Uma sociedade. Sabe que durante essa semana que acaba hoje, né? Um amigo em comum nosso, que por acaso frequenta a academia, o Maca, que nós chamamos de Maca, ele fez um comentário, Rodrigão, que me fez pensar sobre o quanto faria sentido ou não, para finalizar o assunto do Valência. Ele me disse que talvez com o Valência, com o Bustos e com o Arangues, né, aconteceu algo muito parecido. E claro, o gremista vê como uma secação, isso que eu vou te falar, e o Colorado não quer ver dessa forma, mas que talvez tenha sentido. Ele disse assim, ó, de repente o Arangues, nessa segunda volta, voltou com a intenção de ser campeão, né? Eu já falei sobre isso, né? Falamos semana passada, o Bustos ficou aqui um período e o Valência agora, talvez, e não é pejorativo, é só uma informação, ou uma opinião deles mesmos, né, dos três. Pô, eu fui lá pro clube grande, né? O clube é grande, o Internacional é grande, eu vou lá jogar nesse clube. Só que, pô, eu tô aqui eu tentando ver como Arangues. Eu vim uma vez, não ganhei nada. A instituição não ganhou nada. Sim. Mas eu vou voltar. Vamos lá, vamos numa segunda oportunidade. Pô, eu fiquei aqui tantos meses e eu já senti que, cara, não vai rolar. O Bustos ficou aqui mais de uma temporada e agora teve a leitura, de repente, cara, talvez eu vou ficar aqui mais 2, 3 anos e não vai acontecer. E o Valência, em 1 ano e pouco, já teve essa visão. Cara, a gente vai contratar, só que não acontece. E talvez não por mal eles decidiram sair, porque talvez por ver que não vai acontecer nada, seja de título, porque assim, cara, tu sair de uma semifinal, com perdão da palavra, destruindo o Fluminense, que o Internacional amassou o Fluminense lá, e que foi vergonhoso a partida para o Fluminense. Aí acontece tudo isso, tu joga bem, na casa do adversário, é polivalente, cresce tudo, e é eliminado. Daqui a pouco o teu teto é esse. Tipo assim, cara, eu joguei muito, a instituição, nós fomos muito bem, fomos eliminados. Cara, se a gente foi eliminado agora,
Não vai adiantar nada a gente jogar bem na Libertadores que vem, na Sul-Americana, porque vai ser eliminado. Aí tu pega esse ano, já foi eliminado do Gauchão, já foi eliminado do Sul-Americana. Daqui a pouco eles pensam, cara, é agora? Porque não vai adiantar ficar mais uma temporada. Eu não tô dizendo que é isso, é só uma leitura. Mas ele falou sobre a questão cultural e, coincidentemente, são 3 estrangeiros, né? Exatamente. Talvez se fosse um brasileiro... Aguentava. Não, mas olha aqui, mas aí tem mais um dado, então vamos dar um aditivo aí. O René quer ir embora também, não quer? O René... Mas por que o René quer ir embora? O René é um daqueles caras que já fez grandes jogos pelo Inter e hoje em dia ele é execrado. Sim. Ele entra em campo, Nós falamos aqui... Ele vai para aquecimento sendo vaiado. A torcida do Inter, ela tá sem muito paciência. Sem paciência. Isso assim... Isso é unânime isso, né? Como é unânime essa opinião. Não, isso é Sem péssimo. paciência. Como é unânime, as pessoas ela tá verem... se achando, assim, no direito de simplesmente já chutar e se relembrar um pouco, teve que ser tão pacienciosa de 90 até 2006, né? Hoje a geração... Esperou de 94 a 2006. Cara, ótimo. Tu esperou nessa oportunidade, tu esperou tanto tempo, será que é tão difícil esperar mais um pouco agora? Que hoje em dia... Marci, mas é que é 15 anos. Me diga isso. Não. Mas hoje em dia... eu tô contigo. Eu vou voltar naquele negócio que eu falei no início. Quem sou eu hoje em dia, pra falar o que pode estar é que hoje em dia... já tenho os meus problemas lá no Novo Hoje em dia é o Hamburgo, imediatismo, né? Hoje em dia é o imediatismo. O cara olha ali assim, pô, o Inter contratou fulano, ciclano e beltrano. Pô, montou um baita do time. Tem que ser campeão gaúcho, Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro. Perdeu o gaúcho, já começou. Né? Já começaram, ó, porra. A expectativa que se criou de milionário, no papel tava muito bonito. Sim. Porque o Borré... Cara, eu vinha de carro, olha só, eu vinha de carro, né, no Novo Hamburgo, chegando na capital, trânsito na... Parado pra receber o Borré. Trânsito na Sertório. Nunca vi Tony tá lá. O cara ali, cara. Agora ninguém mais quer ver o cara, mano. Eu fiquei puto aquele dia, assim, pô, por que estão aqui? Tá demorando, mas a minha filha me esperando. 45 minutos na Sertório. É a expectativa muito grande que se cria, e aí entra a questão de gestão, né? O povo do alto lá, os que tem a caneta, avisar, nós estamos montando um time, a intenção agora não vamos prometer, né? E muitas vezes a própria diretoria, ela promete coisas que ela não tem certeza que vai conseguir entregar. E aí, a diretoria não é cobrada. Quem é cobrado é o jogador que não está entregando. E aí começa a entrar nessa daí. Né? E aí tu falou um fator que daqui a pouquinho a gente vai chegar num denominador chamado salário, né? Daqui a pouquinho internamente está atrasando, isso aí demora para vir à tona. E é um salário alto e tem tudo isso. Investidores aqui e acolá. Por que o Inter caiu em 2016? Né? O Inter não caiu em campo, só em campo. Porque o Inter tinha um baita no time. Não tinha um elenco para cair em 2016. Só que os bastidores, né? Tinha aquela história do Anderson que recebia, os demais não recebiam, não sei o que e tal, toda aquela confusão, né? Então, assim, são aquilo que tu disse, são os bastidores que nós não sabemos. Né? Pode ser que tenha problema de atraso salarial também, não sei, mas eu acho que. Mas eu já falei isso aqui, eu continuo. Pediu para sair, libera. Libera que ele não vai render mais. É melhor para todo mundo e agrada menos pessoas agrada gregos e troianos ou capixabas e baianos, como queira, mas agrada todo mundo. Saindo um pouquinho aqui do âmbito profissional dos clubes, né? Vamos falar um pouquinho agora de categoria de base, por isso hoje o nosso convidado Rodrigo, mais do que experiente nessa área, agora é a área dele. E falamos da seleção, né? E a própria Olimpíada, que não está com a seleção masculina, onde normalmente os jogadores, por obrigatoriedade, são mais jovens. E a categoria de base parece que cada vez está mais enfraquecida nos clubes a nível nacional. Em relação à base, Rodrigão, o que está acontecendo com a base? Pode falar. Posso falar? Na verdade, a base, como diz o nosso querido tio Carlos, mandar um abraço para ele, aproveitar o espaço aí, ela tem que ser a parte sólida do clube. E hoje em dia, a maioria dos clubes está vendo a categoria de base como gasto. Não como investimento. Na verdade, a categoria de base sempre foi e sempre vai ser o celeiro de formação de qualquer instituição. E por que hoje em dia tu vê uma diferença tão grande ou um abismo no próprio clube?
a base e o profissional. Com exceção de um Atlético Mineiro que faz no CT do Caju, né? Todo mundo convivendo junto, para o menino já ver o cara lá do profissional e se acostumar com isso. É uma cultura. É a cultura. E eles estão entrando, estão dando conta. Se tu pegar a maioria dos últimos times do Atlético, Tem aproveitamento muitos jogadores da monstruoso base. Muitos jogadores da base. O Palmeiras conseguiu alinhar isso também. Ó. Se tu pegar aí Palmeiras, Estevão, Hendrick e outros tantos que eles estão conseguindo colocar, o Gabriel Menino, o Verão. Um aproveitamento monstro. Um custo menor. E os atletas tão bom quanto. E o rendimento que o Henrique tá dando agora aí pro Palmeiras. Então por que eu vou encarar isso como base? Como base, não, perdão, como gasto. E não como investimento. Por que eu não implemento uma filosofia? Quer ver um outro dado que eu posso te falar? A cada 7.000 jovens que fazem uma peneira, um é aproveitado. Olha a dificuldade que é. Um vestibular de medicina é quantos por vaga? Pois é, mais difícil É que medicina. muito mais difícil. Processo que esse menino ele passa para chegar e quando chega, muitas vezes não chega, esse número aumenta, né? 0,0003. Certo? Agora, ele tem identidade com o processo. Ele, com certeza, ele pega carinho pelo clube, mesmo que brabo, que às vezes não é promovido, etc e tal. Mas quando chega o momento dele, ele tem essa identidade, ele tem esse DNA. Foi onde começou. Exatamente. E o profissional, ele tá esquecendo um pouco disso. E os treinadores, eu vou botar no nosso colo, tá? Tem medo de usar o menino novo e não tem que ter. Ele não vai ser a fonte exclusiva de solução dos teus problemas. Até porque tu vai estar dando para ele uma responsabilidade muito grande. Mas ele pode sim fazer parte desse meio, né? E hoje em dia, desculpa o que eu vou comentar aqui, mas os próprios treinadores de base estão mais cheios ou omitidos do que o jogador de base. Porque uma coisa eu aprendi, cara, o Ronaldinho esse dia tá falando num podcast, eu tenho que tirar o chapéu para ele. Jogar com jogador ruim que é o problema, né? Porque ele se acha pra caramba. Ruim é marrento, né? O craque é legal, ele é gente boa. Entendeu? Então, assim, ó, se tu tem treinadores mais gente boa, que ele diz lá o Lucas Oliveira, o atleta nosso, treinador gente fina. Se tu tem treinadores mais humanos, mais formadores, vamos lembrar do Tele Santana. Palinha comprou um carro. Eu mostrei esses dias no vídeo lá a história do Palinha. Do KT também. KT. Os caras compravam um carro, chegavam no estacionamento, ele ia lá. Não. Tem a história do KT, mentindo, não? Tu vai devolver esse carro. Tem a história... Sim, pra comprar um apartamento ou uma casa pros seus pais. Tem a história do KT, deixa eu só te... Não é da tua... KT era um menino de Cruz Alta. Menino de Cruz Alta que ele começou no Inter, foi pro São Paulo, era KT de categoria, que era o apelido dele, KT de categoria. E foi pro São Paulo, e chegou lá e tal, o Tele subiu ele. Década de 90, Tele tá lá preparando para treinar, chega o KT de carro importado. Década de 90, meu carro importado. Aí Tele chamou ele, vem cá, me diz uma coisa, onde teus pais moram? Cruz Alta. E tem casa própria? Não, eles moram de aluguel. Eu falei, você comprou um carro e você já comprou uma casa? Não sei o quê. Chamou o assessor dele lá, falou assim, devolve pra base. Aí o menino, como assim, professor? Não, volta pra base. Tá? Quando você começar a pensar melhor e cuidar dos seus pais, aí você, no dia seguinte, ele já voltou, chegou ao seu hotel e eu fui lá, eu devolvi o carro. É assim, cara. Depois, mas isso é difícil. E depois de novo, né? Aí o KT contando essa história, ele comprou 2 carros, cara. O segundo, ele e outro cara lá, que acho que era o Axel, não me lembro, também tiveram que devolver já no profissional. E o Palinha, né? Palinha. O mais importante de todos, que já era, né, nome. O cara foi lá, cara, você tem que investir nisso. Eu fui colega do Doriva. Doriva, grande jogador. Virou meu amigo. E ele fez uma homenagem pro Tele Santana, cara. Ele tem um sítio em Atibaia, se eu não me engano, um lugar assim. E botou o nome na plaquinha, Sítio Tele Santana. Que foi o cara que me enxergou ver a vida. Eu só enxergava a bola. O Tele não era aquele... Ele educava, de certa forma, né? Exato. Educava pra vida. Mas isso é difícil, cara. Eu me sinto um OVNI, às vezes, na base, querendo resgatar certa... Porque assim, você lida com os garotos da base, né? Aí tu vê o menino, ele sobe e se ele não tiver alguém pra
arrumar a cabecinha dele, ele fica deslumbrado. Né? Quantos jogadores aí se afundaram na vida porque ficaram deslumbrados? E hoje não tem nada, né? Então, não investiram em nada. A gente fala muito sobre isso. O Hendrick joga bola. Joga muito, mas o Hendrick foi um cara que a mídia, eu considero que a mídia estragou o Hendrick, de certa forma, que o Hendrick era... Então, assim, às vezes o treinador tem que começar a esconder o menino. Chama, vê só, cara, não fica se fiando muito no que estão falando aí, não, porque você ainda não. Você está começando. Né? O Tele tinha muito disso, de orientar, de educar. Você estava falando em base. Os clubes brasileiros, a grande maioria dos clubes brasileiros, não tem essa preocupação de ter uma base, né, de formar jogadores. Né? É mais fácil contratar um jogador pronto. No pensamento, sim, né? Sim, do que você formar. Só que você contratar um pronto sai mais caro do que você formar. Vamos lá, Henrique. Outro exercício bem rápido, tá? Teu time tem o... Vou pegar o exemplo nosso. Lá tem o Peterson, que é o nosso... Ou o Gabi, que é os nossos 2 centroavantes. E aí vão lá e contratam o Romário. Na tua opinião, qual é mais fácil de tu formatar? Qual é o mais fácil de tu moldar, desenhar? Aquele que tá trabalhando contigo desde o início. Que não tem os vícios. Falou tudo. Não tem os vícios. Falou aonde eu ia chegar. Então, quer dizer assim, ó, o atleta de base, ele não tem, entre aspas, não tem vícios ainda. Por que não aproveitar a safra desde o início e educá-la a jogar futebol? Educá-la, não ensiná-la. Porque... Ensinar é muito superficial, eu vou lá, domina, tal. Mas educá-la, cara, meu negócio é o seguinte, ó, tu quer ver um exemplo que aconteceu? Tem 2 meninos lá que os pais, uma mãe faleceu, que é o Pedro, nosso goleiro, Pedro Dias, que treina como profissional, e o outro, o Otávio Machado, o Ávila, que é um baita de um volante, um baita de um jogador que perdeu a mãe. E aí nós botamos um vídeo lá e tal. Eu chamei o pai, né, que perdeu a mãe, perdeu a esposa, e a mãe que perdeu a esposa, e tal. E aí teve um lá que começaram a se emocionar, o vestiário todo se emocionando e tal. Era uma conferência mental de propósito feita e tal. E eu chamei o menino Emer. Ô, cara, e aí, meu? Teu pai e tua mãe, quanto tempo faz que tu não olha pra ele e dá um abraço e diz que ama? Professor, até falou, cara, mas faz isso aí quando chegar em casa pra te ver. Fez, cara, disse que a mãe se emocionou. Hoje o menino veio falar comigo. A mãe se emocionou, que o pai se emocionou. E a gente tem essas pessoas perto da gente, às vezes, não é que não valorize, mas não entenda a proporção de falta que eles vão fazer. E eu perdi a minha mãe há 3 anos, né, Marcelo? E aí, assim, eu sinto falta dela todos os dias, cara. Exatamente. Todos os dias. Amanhã é dia dos pais. Eu perdi meu pai em 2013. Eu sinto falta do meu velho até hoje. A questão, assim, quais são os times brasileiros que realmente têm formação? Fluminense, os meninos de Xerém, né? Só que aí entra nessa questão que eles não estão próximos dos profissionais, mas sai de Xerém, sai grandes jogadores. Luiz Henrique, que está no Botafogo agora, o Matheus, que chegou no Botafogo, tudo vem de Xerém. O Cruzeiro, com a Toca da Raposa, né? O Atlético, inclusive o Cruzeiro junto, né? O profissional o Cruzeiro. Agora, tu vê aqui, vamos aqui Rio Grande do Sul. Onde treina a base do Grêmio? Um lá num canto, as duas, né? Vou falar do Grêmio, o Grêmio em Eldorado e a do Inter ali em Alvorada. E os dois aqui. E os dois aqui, não estão juntos. A gente estava falando no início de gestão de futebol, né? Existe um projeto do CEL lá do Botafogo, né? Do John Testo, né? CEL não, CEO, né? De criar um centro de formação de base, centro multinacional. Já tem interesses do Atlético de Madrid, de outros clubes em participar disso. E a história, né? O Botafogo ganhou um espaço enorme chamado Espaço Lonier, né? E que na verdade era o seguinte: era uma viúva torcedora que ela botou no testamento dela que todos os bens dela ali, daquele espaço, era para ser doado para o Botafogo quando morresse. E está sendo criado lá esse espaço para integrar profissionais e base. Vão todos treinar no mesmo lugar, que entra nessa aí. Porque aí tu tá ali, tu é aquele moleque ali de 12 anos, né? Aí tu tá ali treinando, tu tá olhando, caraca, meu, olha ali o Neymar jogando ali.
Pô, eu quero chegar a ser igual o Neymar. Eu quero, né? Um incentivo. Um espelho. Mas infelizmente não é isso. E aí a visão que se tem de muitos clubes formadores é o seguinte: vamos formar para vender, para ganhar dinheiro. Então, aí entra essa questão que a gente vai chegar depois, de a seleção brasileira sem identidade com o Brasil. Porque você vê jogadores que estão na seleção que você não faz a mínima ideia de onde saíram. Né? Tu citou a seleção brasileira, né, Henrique, como realmente falamos de referência, né? Não temos referência. Sim. E em relação à base, né? Essa talvez falta de alguma qualidade ou não, mas onde influencia, Rodrigão, na tua opinião, a não classificação do futebol masculino para a Olimpíada agora, essa última? Qual o paralelo que se faz? Base nacional com a seleção olímpica que não foi capaz de se classificar para as Olimpíadas. Além de safra, o planejamento que foi feito, o Ramon, que ora já era treinador principal, e ora ele teve que se voltar para a base. Vamos lá. Seleção olímpica nunca tinha ganho campeonato, né? Ela sempre bateu na trave, porque começava-se com um treinador. Trocava no meio do caminho. No meio do caminho era o da principal que assumia. Lembra? O Dunga foi assim. O Mano Menezes, quando o Ney Franco tava com aquela. Que eu acompanhei aquela seleção do Ney Franco em loco. Aquela seleçãozinha boa. Né? Aqui perdeu para final lá, porque os clubes estavam envolvidos com os campeonatos. O Lucas Moura, o Neymar, lembra? E quem resolveu a parada foi o Oscar, né? Tá, vamos lá. O Ney Franco não foi o Mano, né? Que até o Damião, quanto o México perdeu o gol e tal, não deu, mas chegaram bem. E aí eu te pergunto, começou a ganhar quando? Quando um treinador de base foi para cuidar só da base. Só da base. E continuou. Aí tem uma dicotomia muito grande de ex-jogador e treinador acadêmico, que eu acho uma perca de tempo. É que nem educação física e fisioterapia. Tá? Uma briga desnecessária. Mas vamos lá. Barreira nunca jogou bola e foi campeão. Exatamente. O Mourinho também. Né? E tá, mas lá, mas vamos lá. Vamos focar no... Então, assim, ó. Quando foi lá o Micali cuidar da seleção, o que aconteceu? O título. Quando foi o André Jardine, que eu estagiei com ele no Inter, título. Aí o Ramon foi fazer, não, vamos deixar o cara de polivalente, porque vamos esperar o Mister aí, o Ancelotti, que eu sou fã, tá? Mas eu sou fã pra caramba, tão mais do que ele, do que o Muricy, do que o Tele. E eu gosto pra caramba desses caras, são nossos aqui, né? Porque o brasileiro tem esse problema, ele gosta de olhar pro quintal do vizinho e a síndrome de vira-lata. Gosto do Tite também, tá? Mas enfim, cara. Aí o que acontece? Vamos lá, jogamos uma, ganhamos, jogamos outra. O que fizeram esse ano? Vamos botar o mesmo cara. Ou vai cuidar das duas. Já se perde no processo. Cara, quem faz tudo não faz nada. Os médicos hoje nos mostraram. Hoje tem especialidades, né? Cara, ortopedista especialista em mão. Só isso. Só não, mas o ombro, não quero nem saber. Mas tu é ortopedista, cara. Mas não é a minha parte. Não é a minha parte. Então, uma das questões, com certeza, é essa. E outra coisa, com um jogador de base, a didática, ela muda. Se tu não planta questões humanas nele, esquece. Quer ver um filme que fala muito sobre isso em fatos reais? Coach Carter, né? Treinando pra vida. Cara, aquele filme ali, ele tá treinando um moleque pro plano A e pro plano B, porque 7 mil, vamos voltar naquele assunto. De 7 mil saiu. E esse às vezes ainda não vinga no produto final. Então qual é o plano B desses caras? O pessoal tá se preocupando só com performance, esquecendo o crescimento pessoal desses caras. Talvez, quase certo, esteja aí o X da questão. Eu vejo duas questões, né, com relação a isso. Primeiro é essa questão da má formação por falta de interesse dos clubes. Sim. Tem bons treinadores para a base, Sim. Existem vários bons treinadores, mas os clubes não têm aquela vontade, aquele interesse de formar. O jogador, aí entra a questão da educação de orientação. O jogador, como eu disse antes, ele começa a fazer sucesso, ele não pensa em ir para o Inter, não pensa em ir para o Grêmio, ele pensa em ir para o Real Madrid.
Cabeça, é aquilo que Mudou tu falou. muito, mudou O cara tá muito. com a camisa do Real Madrid já, Mudou do time de fora, ele não tá pensando. Aí você pega o treinador, que eu acho que foi uma baita sacanagem, pega o Ramon e joga ele, tu vai disputar eliminatórias da Copa do Mundo, tu vai preparar a seleção para classificatória das Olimpíadas. Cara, é aquilo. O cara fica igual pato. Anda mal, nada mal e voa mal, não consegue fazer nada direito. E o jogo, eu assisti o jogo que nós perdemos a classificação, nós ficamos na frente 2 vezes, se eu não me engano. E tinha 2 vezes. O Hendrick, que é o Hendrick agora, e o John Kennedy, que no ano passado ganhou a Libertadores quase sozinho. Então, assim, Os dois eram titulares. É falta de ter uma tava visão. bom também. Aí Tava bom. E por que dentro daquilo que ele falou, por que o Brasil só ganhou a medalha quando manteve o treinador que estava treinando a base? Porque tu pega um treinador de profissional, ele chega com a mentalidade de jogador de time profissional, que é outra mentalidade. Falou tudo agora. É outra mentalidade. Você tem que pegar aquela molecada e trabalhar a cabeça deles que está em formação, Exatamente. né? Não, tu pega lá, Mano Menezes é cascudo, mas tá acostumado com o nego cascudo, não com o moleque claro, que com tá, moleque. né? Então, assim, isso atrapalha muito. E aí, essa questão de, o moleque quer ir logo para fora, o cara tem que viver aqui, tem que viver o futebol brasileiro, né? Para ele pegar espírito de brasileiro, não adianta pegar. E a gente vê isso na base, de não ter ido para a Olimpíada, a gente vê isso aí na Copa América, o fiasco que foi a seleção. Então, fica uma seleção sem identidade e fica uma base sem jogadores para poder formar uma boa seleção. Henrique, tu falou um negócio agora, bem rápido, vou só para te complementar. Eu estava 5 anos trabalhando no futebol profissional. Nos últimos 5 anos da minha vida foram no futebol profissional. Aí esse ano eu resolvi voltar para base. Cara, na primeira semana, eu juro para ti, eu falei, cara, eu vou embora. Eu não quero mais. O que eu quero? Mas na verdade, cara, é ali que é o embrião, né? Tudo. Tu tem que estar com a cabeça voltada para transformar. Quer ver um exemplo? Vou fazer um exercício bem rápido aqui. Quem é o campeão gaúcho sub-20 do ano passado? Ninguém lembra. Quem é o campeão? Quem é o campeão sub-17? Quem é o campeão sub-17? Ninguém lembra. Agora quer ver que vai rapidinho? Qual foram os jogadores do Grêmio que subiram nos últimos 3 anos da base profissional? Não, Arthur não, já faz mais tempo. Tá, mas vai falando, Arthur. Tu vai falar vários aí, cara. Tu vai falar vários. Se pensar, tem vários. Tu vai falar. O menino aquele que O agora Darlan. Goleiro, o menino que tá lá, o subiu, PP, não sei o quê. Goleiro. No Inter, O goleiro que foi pra Portugal. no Inter, o né, Dourado, sei lá, não sei o quê. Cara, por isso que eu tô dizendo assim, ó, a base, ela não te dá dinheiro de retorno com título, porque tu só ganha o troféu, tu não ganha a premiação. E estão esquecendo que a maior premiação que existe na base é botar o menino, que todo mundo fica com ele na ponta da língua. No profissional o processo é esse. Tu não vai ganhar dinheiro com título. Ninguém vai lembrar quem foi o campeão da base, porque o fundo não é esse. É que nem Rolex e Cássio. É verdade. Tu compra um Cássio pra te dar hora, assim como o Rolex, mas o fundo do Rolex é uma joia. Disfarçada de relógio. E a base é a mesma coisa. É um jogador disfarçado de investimento. É um jogador que o produto final tem que estar jogando e não apenas ganhando título que vão esquecer. É uma realidade. Por que vão esquecer? Porque ele não traz rentabilidade como uma Copa do Brasil de milhões para um clube para poder fazer investimentos. É verdade. Então tá aí o X da questão. Os dois estão pensativos agora. Eu peguei os dois, não olhavam, desculpa, mas não olhavam por esse nicho. E a grande verdade da base. Por que eu queria vir para poder falar, posso ir embora? Era só isso que eu queria falar. E aí tu viu o seguinte, cara. Tu viu o seguinte. Um time, ele é composto de 11 jogadores. Né? Esses 11 jogadores foram campeões. Quantos desses jogadores foram aproveitados? Aí entra nessa outra questão que você falou. De 7 mil, aproveita um. De 11 de um time campeão, quantos vão ser aproveitados? Quantos vão adiante? E outra coisa que mudou, né? Hoje, o Fábio Luciano, lembra? Virou meu amigo de conversar direto lá. Hoje, lógico, não tem contato, mas na época lá que a gente fez, conversava muito. Cara, esse cara ficava brabo quando os pais dos atletas se seguravam nas
pra resolver a vida deles, cara. É o contrário, o pai tem que resolver a vida do filho, não. O filho resolve a vida do pai, virou moeda de troca. Exatamente. Cara, é formação. E outra coisa com relação a gente falou tanto em educar o moleque, né, da base, É um assunto né? bom, né, cara? Olha aí quanta coisa surge. De educar o moleque da base, né? Tu viu aquele menino que se destaca um pouquinho ali, daqui a pouco tu vê ele chegando lá com a chuteirinha de marca debaixo do braço, a roupa de marca, porque ele está sendo patrocinado. Sim. Então, se você não chegar naquele menino e dizer assim, ó, você começou, mas se você não segurar a tua onda, isso aí se perde, meu. Sim. Né? Aí começa já a se achar superior aos demais, começa a se achar, não, peraí, o que eu tô fazendo? A história da prateleira, né? Sim. Eu não posso estar nessa prateleira aqui, eu tenho que estar, né? Porque eu já tenho até patrocínio. E quantos meninos não se estragam por causa disso? Tá, perfeito. E outra coisa aqui, ó. Nós falamos ali de Jalminha. Lembra daquela base? Nós tá falando de Júnior Maestro. Jalminha, Paulo Nunes. Jalminha, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, aquele o que batia pouco, que é até irmão do Gilberto. O Nélio. O Nélio. Nélio. Pô, uma baita, a Tirso e tal. Aí não ganharam título nenhum. Mas olha quantos caras subiram. Tá. O Inter, Daniel Carvalho, Sobes, isso, aquilo, o Grêmio, Nilmar, enfim, os irmãos, o Diogo, tá. Cara, isso aí todo mundo vai saber, cara. Esse produto é que tem que ser valorizado. Hoje o moleque, ele tem que trazer uma fila que vem atrás dele de gente que está sendo sustentada e daqui a pouquinho ele não tem cabeça para isso, para permanecer. A responsabilidade. Trocou os valores, né? Porque o Brasil tá muito assim, né? Trocou os valores. Responsabilidade do moleque. E aí aquilo, né? O moleque tem 14, 15 anos, já tá assinando um contrato. Já tem um pré-contrato que quando ele completar 18 vai embora. O Estevam também, eu acho que já deve estar na fila para ir embora. A estrutura psicológica e familiar desse cara para lidar com isso, com esse deslumbre que tu falaste. Deslumbre. Você tá entendendo? Baita assunto, né, Rodrigão? Cara, isso vai longe. Enfim, pessoal, infelizmente chegamos ao final de mais um programa. Tava bom pra caramba o papo. Rodrigão, quero te agradecer de antemão aí a presença, foi legal pra caramba. Espero que seja a primeira de muitas, tá mais do que convidado aí pra nos ensinar um pouquinho de futebol. Obrigado pela presença. Que isso, cara. Eu aprendo junto, né? Eu sempre digo assim, ó, quando a gente senta numa mesa e a gente é o mais inteligente, tem que sair fora, né? Todo mundo aqui contribui, vocês, né, estão bem por dentro, o programa aí tá sendo bem difundido e eu só espero daqui a pouco, porque não, se nós aí, ao conquistarmos o que a gente quer e estamos almejando, eu poder voltar aqui para falar que estamos numa final ou quem sabe na copinha, que é o plano e a meta daquela rapaziada que eu amo de coração, aquele sub-20 do Novo Hamburgo. Mas bom, Henriquezinho, mais uma vez, brigadaço. Semana que vem aí vai ter mais programa. Bom, mais do que convidado aí, faz parte do programa. Eu vou ficar um tempo fora, né? Porque eu tô viajando na terça-feira. Mas foi muito bom, cara. Gostei. Uma aula, né? Esses assuntos assim de base, né? De tu falar, tu expôs muito assim de coisa que o pessoal não imagina, né? O pessoal acha que não. Moleque dá um par de chuteira, põe lá para jogar. Tu não precisa educar, não precisa ele. Não, é todo um trabalho de pai que o treinador de base tem que fazer. Isso é muito importante, né? Mas, mais uma vez, foi um excelente programa. Acabou que nós não conseguimos debater toda a pauta, né? Eu vi, eu fiquei quieto, mas assim, eu acho que é horário, né? Tem horário, tem que ser respeitado, né? E o assunto... Esses assuntos nós tratamos hoje rendem muito, né? Inflama. Ainda mais quando vem alguém que é do assunto. Mas foi muito bom. Fica mais fácil. Cara, eu que agradeço vocês aí, velho. Eu volto assim que eu puder, que eu tiver eu estarei de volta, vou passar esse tempo fora aí, viajando, né? Mas assim que der, eu estarei Henriquezinho, aqui. boa viagem lá pra ti. Abraço pra ti já de antemão. Curte lá e volta que a gente vai estar te esperando aí das tuas férias. Pessoal, obrigado aí por mais uma companhia no programa. Semana que vem estaremos de volta. Ótima semana para nós. Para todos. Abraço. Valeu, tchau. Gente. Tchau.